Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo Belotto na área do Crítico Sem Créditos. E hoje nesse vídeo eu vou falar sobre filmes do gênero do pós-terror, né? E eu coloco esse pós-terror entre aspas, com esse gênero, esse subgênero do terror, não é necessariamente tão oficial assim. Na verdade ele diz respeito a alguns filmes de terror mais recentes, que surgiram mais ou menos a partir de 2017. E eu digo que não é tão oficial porque essa denominação foi usada a primeira vez num artigo do The Guardian, escrito pelo Steve Rose. E na ocasião não foi tão positivo assim, na verdade, né? No artigo ele estava falando sobre aquele filme Ao Cair da Noite. E tinha esse viés dizendo que são filmes que não assustam, filmes recentes que são de terror, mas não assustam ninguém, né? Uma coisa um pouco mais que não é tão legal assim, que eu totalmente discordo, né? Acho que são filmes com uma particularidade, porque eles não focam só na questão do terror como a gente estava tão acostumado, por exemplo, anos 80, com slasher, é bem diferente disso. São horror que misturam outras temáticas junto, até algumas temáticas políticas, temáticas sociais, psicológicas, enfim, são coisas um pouco diferentes. O próprio exemplo do Corra, tem alguns autores que a gente vai citar algumas obras daqui a pouco. Mas assim, eu acho que esse negócio do pós-terror é um pouco bobeira, porque esse gênero não é necessariamente muito novo, isso já era feito no terror anteriormente, né, só que talvez de outras formas. Ali o próprio exemplo, sei lá, o Bebê de Rosemary, ele é um terror mais psicológico, uma coisa ali mais sugestiva, que eu acho que muitos desses filmes recentes puxam um pouco disso, né? Tem um pouco dessas características, e talvez essa alcunha mais pejorativa pra mim não cola, porque eu praticamente gosto muito desses filmes. E antes de começar a conteúdo efetivamente, aquele pedido rápido que eu sempre faço: se você puder se inscrever no canal, caso não seja inscrito, dê seu like que ajuda bastante, e assine o sininho das notificações que você fica sabendo sempre que a gente lançar um vídeo novo aqui. Então eu vou falar sobre esses filmes em formato de tier list que você já está acostumado aqui no canal. Eu tenho algumas categorias aqui, que é a categoria O Melhor, que eu vou puxar só um desses filmes, que vai ser pra mim o melhor de todos eles. Vai ser difícil a tarefa. Vai ter o Excelente, que são filmes muito bons, talvez não estejam o melhor, mas estão ali. O Bom, que são filmes legais, muito interessantes. E o Regular, assim, que não chegam a ser filmes ruins, mas talvez não tenham me pegado tanto assim. Vocês reparem que as categorias em geral são positivas, que a maioria dos filmes aqui, eu não acho que tem nenhum filme ruim, por exemplo. Acho que todos são mínimo, sei lá, nota 6, digamos assim. Não tem nada muito abaixo disso, pelo menos na minha visão. Vou começar sobre os filmes aqui. Eles não estão em ordem cronológica nem nada, é uma ordem meio aleatória que eu vou puxar aqui. Eu tinha ensaiado uma ordem alfabética, mas acho que acabou na hora de montar a arte, ficou um pouco diferente. Mas vamos lá, o primeiro deles que eu trago é A Bruxa. Cara, esse filme, se não me engano, é do Eggers, né, do Robert Eggers, e ele é bem bom, assim, ele tem uma coisa meio... Ele é um terror diferente, um terror mais construtivo, de você construir a atmosfera. Talvez pessoas mais acostumadas com uma coisa um pouco mais rápida, vários jumpscares, assim, vai assustar um pouco, não vão gostar tanto, assim, vão achar um filme lento, alguma coisa do tipo, mas eu praticamente gostei bastante. Ele tem uma construção de terror um pouco diferente, um pouco mais de época, assim, que pra mim funcionou muito legal. Eu não sei se eu coloco pra mim pra disputar com o melhor, pra mim fica no Excelente aqui, que por mais que eu goste bastante, como eu já mencionei, acho que tem outros aqui que ficam um pouquinho à frente no meu gosto popular, no gosto pessoal. Mas é um filme muito interessante, confiram A Bruxa, mas tem uma Mente Aberta, que é um filme um pouco diferente daqueles Invocaverso da vida, assim. Inclusive não tem nenhum filme do Invocaverso aqui que talvez não entre nessa categoria, porque talvez eu acho que ele puxa o pai para um horror de as pessoas estão mais acostumadas, né, com temas mais de boom, espírito, né, jumpscare, então não tem nenhum Invocaverso aqui. Na sequência nós temos mais um dos três diretores da trilha, né, que é o Jordan Peele, o Eggers e o Ari Aster. Temos aqui o Não Olhe, e assim, ele é o terceiro longa aqui do Jordan Peele. Esses diretores são legais, eles conseguiram uma assinatura assim, que tudo que eles forem lançar eu vou assistir, né? O Bom Tem Medo eu não vi, mas enfim. É claro que não era tão bom, muito longo, eu fiquei com um pouco de fadiga. Mas o Não Olhe, assim, olha, eu achei legal, interessante, mas não me pegou tanto assim, a ponto de eu gostar bastante, assim. Então eu coloco no bom. Eu acho que ele tem algumas qualidades, assim, o Não Olhe, mas sinceramente não é um filme que pega tanto, assim. Ele tem um lado alegórico forte, assim, não tanto como o outro que eu vou citar daqui a pouco, mas eu sei, eu acho que algumas coisas poderiam ter sido um pouquinho mais exploradas, enfim, parece que ficou um pouquinho... queria um pouquinho mais de algumas coisas, não necessariamente que o filme fosse maior, mas algumas coisas um pouquinho mais explicadas, acho que algumas coisas ficaram meio por cima ali, mas embora seja um filme interessante. Na sequência nós temos o Babadook. Esse aqui é polêmico, tem muita gente que detesta esse filme, assim. Eu mesmo quando eu assisti, sabe aquele filme que você assiste e você fala, tá, não peguei tudo, mas acho que tem uma coisa a mais aí que eu não tenha captado. E tinha muita coisa a mais, porque eu não tinha pegado essa camada dele sobre a analogia com a depressão. Eu não tinha sacado isso, assim. Depois você percebe essa questão, você percebe que até o final faz muito mais sentido. O final é muito bom em relação a isso. Se você vai interpretar de forma literal, o final fica ruim, inclusive, né, desse filme.
Mas enfim, por mais que tenha um lado alegórico legal, eu não gostei do fato de eu não ter pegado a mensagem quando eu assisti a primeira vez, sabe? Eu acho que não chega a ser um filme regular, é um filme bom ainda, mas eu não consigo colocar muito a mais que isso, porque eu não consegui ter essa experiência tão bacana quando eu assisti. Eu tive que ler, aí depois traçar os paralelos, aí o filme pra mim subiu um pouco no conceito, mas pra mim, sei lá, até quando eu assisti a primeira vez eu achei meio regular, assim, porque eu não tinha pegado essa outra camada, mas é um filme bom, em resumo é um filme bacana. Na sequência nós temos O Farol, e esse filme aqui eu acho ele interessante, só que talvez quando eu assisti eu não tava muito na pegada, eu não tava tanto prestando atenção, assim, eu não consegui me imergir tanto na experiência, então eu acho que a culpa é mais minha do que no filme necessariamente, sabe? Ele já é um filme não é tão simples, né? Todo bem escuro, tela preto e branco, assim, com aquela tela quadrada, assim, então tem algumas coisas diferentes. Mas eu acho que é um filme bom ainda, por mais que minha experiência não tenha sido tão boa. Se fosse só pela minha experiência, eu colocaria até no regular, porque eu não curti tanto assistir, mas normalmente é um filme que tá aí que eu preciso ver de novo, sabe? E ver realmente assistir o negócio, prestar atenção e tentar entrar na experiência, porque eu não me pegou tanto quando eu vi, mas eu reconheço que parecia um filme bem interessante. Na sequência tem um filme aqui, Soft and Quiet. Ele não é norte-americano, eu não lembro exatamente que idioma ele é. Eu até fiquei na dúvida se eu colocava esse filme ou não, porque ele não é necessariamente talvez ele é um pouco diferente dos outros, assim, ele é um pouco mais um suspense, uma coisa meio porra louca, assim. Eu acho interessante que esse filme que ele é todo gravado em plano sequência. E quando eu falo todo, é todo mesmo, o filme é uma tacada só. Em alguns momentos fica um pouco cansativo isso, você percebe que tem alguns takes ali que não teria como aquele take, não é a melhor forma de fazer aquilo, mas devido à questão do plano de sequência, ele é feito daquela forma. Alguns momentos que eles entram na van, no carro ali, fica uma coisa meio desconfortável. Mas assim, é um filme interessante, assim, mas eu acho assim, se não fosse o plano de sequência, pra mim seria um filme meio comum, sabe? Assim, pra mim essa questão do plano de sequência e da temática do preconceito e tal, do racismo, acho que naturalmente é interessante. Mas eu acho que o filme não me pegou tanto assim, vou colocar no regular, embora seja um filme que tem um diferencial, né, sei lá, do plano de sequência, mas sei lá, não sei se eu recomendo pra tanta gente assim, com uma experiência tão diferente, sabe? Na sequência aqui, mais como menção honrosa, que é o Cair da Noite, que foi o responsável até pelo aquele artigo que gerou a primeira vez do nome do pós-terror, e eu não assisti ao Cair da Noite ainda, por isso eu coloquei só como menção aqui, depois comente se é um bom filme ou não. Eu já comecei a ver esse filme algumas vezes, mas eu não tava tão... Uma vez eu tava no trem, comecei a ver assim, aí falei, não vou ver, assistir aqui porque não tá pegando, outra vez eu fui ver em casa, acabei dormindo, mas assim, não foi nem por problema do filme, já era tarde, eu ia dormir com qualquer filme, entendeu? Então eu acho que é isso. Mas nunca vi ninguém morrer de amores por esse filme, sinceramente. Não falam tanto sobre ele, depois comente se você acha legal ou não. Vou tirar aqui, foi só uma menção honrosa que eu fiz pro filme. Na sequência nós temos The Invitation, né? Acho que é o convite, não tô sendo malo, é que eu não lembro o nome, acho que é o convite em português. Eu lembro que esse filme ele é bem original, assim, eu achei interessante, assim, eu não lembro muitos detalhes, mas eu lembro que o cara vai pra uma casa ali, uma reunião de amigos antigos, o negócio começa a ficar meio doido, assim. Eu gostei da experiência de ver esse filme. Eu não sei se eu coloco como excelente, até porque quem tá no excelente aqui é A Bruxa. Acho que como filme de terror e tudo mais, ele é muito melhor. Mas é um filme interessante, Invitation. Nem sei se ele cai também na categoria de pós-terror ou não. Mas acho que é um filme legal, vou colocar um bom aqui. Eu precisaria rever, mas eu lembro que a experiência foi bacana assistindo. Acho que é um filme até que legal aqui. Na sequência nós temos Boa Noite Mamãe. Esse filme ele tem uma refilmagem norte-americana. Eu não vi a refilmagem, só vi o original. Não sei se ele perde muito ou não. Essa refilmagem geralmente sempre tem uma questão assim, né, eu sempre fico um pouco com o pé atrás. Mas o que eu tô falando do original, e eu adoro esse filme, ele é bem interessante. Pra quem não lembra, é aquele filme que a mãe dos meninos gêmeos, ela vai fazer uma cirurgia plástica no rosto, ela volta toda enfaixada, tipo uma múmia assim, e eles começam a desconfiar que aquela não é a mãe dela. Mãe deles. Esse filme, cara, ele tem uma coisa psicológica rolando, uma coisa meio misteriosa, assim, um ar meio sombrio. E o desfecho dele é sensacional, com um plot twist ali que você fala, meu Deus do céu. Esse filme tem alguns detalhes depois que eu peguei depois, que eu falei, meu Deus, até arrepiou quando eu assisti, quando eu vi os detalhes de novo. Então eu acho o filme muito bom. Eu vou colocar como excelente, eu adoro Boa Noite Mamãe. É um filme que eu recomendo que você muito que assista, tá? Não é tão famoso, né? Acho que os outros aqui, as pessoas falam mais, eu não vou tanto falar sobre Boa Noite Mamãe, mas eu acho que é um filme muito bom mesmo. Na sequência nós temos o Mãe, o filme da Aronofsky aqui. E assim, esse filme é muito alegórico, né? Alegoria com a Bíblia e tudo mais, assim, é um filme bem perturbador, assim, visualmente. Inclusive eu fico pensando, muita gente deve ter visto esse filme sem querer, né? Porque tá a Jennifer Aniston ali no cartaz, ele foi pra muitos cinemas, né? O pessoal, tem a Jennifer Aniston, Javier Bardem, deve ser um suspensinho comum, e o bagulho é mó perturbador. Eu fiquei pensando, nossa, vários choques causou. Mas enfim, tirando, tecnicamente ele é muito bom, bem feito, assim, mas
eu não sei, eu não consegui curtir tanto essa experiência. Pra mim foi muito alegórico demais, sabe? Foi muito artístico demais, passou um pouquinho da conta pra mim. É aquele filme que eu reconheço a qualidade, mas trazendo no meu gosto pessoal de como foi minha experiência, vou colocar no regular aqui. Não curti tanto assim assistir, por mais que a analogia é cheia de simbolismo, assim, é muito interessante você ver, mas talvez mais como um pós-revisionismo, você rever depois, do que necessariamente a primeira experiência, sabe? Acho que eu quero dizer, acho que depois é legal você traçar os paralelos, mas não sei, eu não consegui pegar isso, até porque eu não tenho muita referência bíblica, assim, não é uma coisa que eu me ligo tanto, então não sei, pra mim não pegou tanto assim. Na sequência nós temos o Raul, The Cell Grave. Eu não lembro o nome desse filme em português, tá, gente? Desculpe. Esse aqui é um filme que a menina, ela é vegana ou vegetariana, se eu não me engano. E ela passa por um trote na faculdade e ela é obrigada a comer carne de algum animal ali, não lembro o que era. E depois disso ela começa a despertar um desejo muito forte de carne humana. Ela fica meio canibal ali, meio não, totalmente. E cara, esse filme assim, muita gente passou mal nos festivais, pelo que eu lembro, assim. Eu acho que isso foi um pouquinho de marketing, assim, porque eu não acho ele tão pesado assim. Tem outros que realmente são mais pesados, assim. Eu acho que tem alguma coisa, a temática já é meio estranha, né, negócio de canibalismo e tal, mas assim, não achei tão graficamente pesado assim. Mas eu lembro que é um bom filme, assim, eu não consigo colocar na categoria excelente, assim, mas eu achei interessante. Tem um final até que satisfatório, um negócio da família, uma herança familiar que eu achei bacana, sem dar muito spoiler. Mas eu não coloco muito mais que bom, pra mim tá de bom tamanho aqui, um filme bom. Acho que é isso, assim, não sei se eu... Nem tenho vontade de rever, na verdade, pra mim é um filme ok, assim, legal. Na sequência nós temos o Sacrifício do Servo Sagrado, eu também não sei se entra necessariamente nessa categoria do pós-terror não, eu decidi colocar aqui. E esse filme é dirigido por Yorgos Lanthimos, se você não está associando ao nome à pessoa, é o grande produtor aí, o diretor, o realizador do Pobres Criaturas recente, né? Tá muita evidência por causa do Pobres Criaturas. E até então, esse era o meu filme favorito. Esse aqui, o Sacrifício do Servo Sagrado, era o meu favorito do Yorgos até chegar ao Pobres Criaturas, que eu amei esse filme demais, eu adoro de paixão. Então pra mim o Pobres Criaturas tomou esse lugar. Mas esse filme é muito bom, o Sacrifício do Servo Sagrado. É que é um filme que ele te coloca numa situação muito difícil. Eu gostei muito disso do filme dele, de criar uma realidade meio diferente, assim, que você tem que aceitar as regras que ele impõe naquele mundo. E é isso, então você acredita que existem aquelas regras daquele mundo. Se você conseguir entrar nisso, você tem uma experiência muito legal com o filme. E é o caso desse, né, que aqui eu não vou dar uma spoiler, mas o rapaz tem que fazer uma escolha de Sofia aqui, o personagem do Colin Farrell, e é muito difícil ficar pensando, meu Deus, o que eu faria na situação desse cara, né? E é isso. Mas pra mim tá um excelente, aqui é um filme que eu achei bem intenso, bem bacana. Eu já falei sobre esse filme no minha tier list de filmes perturbadores, se eu não me engano, mas depois confira aí. Na sequência, outro filme do Jordan Peele aqui, o Nós. E assim, gente, eu não curto tanto o Nós, assim, eu esperava bastante desse filme, ele é muito alegórico, né, muito simbolismo, assim, os paralelos são legais, sempre são legais do Jordan Peele aí, mas esse filme não me pegou tanto, assim, não curti tanto, eu gostei mais do Não Olha, eu achei mais interessante, eu acho que ele funciona na primeira camada ele funciona mais, do camada de terror, de suspense, do que o Nós é muito alegoria, uma coisa muito, tipo, você não pode levar muito a pé na letra, senão você não pega muito, né, então eu acho que, não sei, pra mim eu coloco um regular, que não é um dos filmes que eu gosto tanto assim não, o Nós, eu esperava mais desse filme, acho que a real é essa. Até porque depois do Corra eu esperava muito desse filme aqui. E já que estamos aqui, dobradinha do Jordan Peele, Corra, pra mim é um filme que briga aqui entre os melhores, tá? Já vou colocar aqui. Eu não sei ainda se é o melhor, no final do vídeo a gente decide aqui, mas pra mim briga muito como um dos melhores, tá? Eu adoro o Corra. Que eu falei, é um filme que tem várias camadas interessantes, mas a primeira camada, né, a normal de entretenimento que você assistiu o filme, já é legal, já é muito tensa, você já pega algumas coisas assim, acho que é um filme que tem algumas temáticas interessantes e inteligentes, mas você consegue pegar elas facilmente, assim, então acho que o filme funciona muito bem, e muito, sei lá, pra mim o roteiro dele, algumas reviravoltas, é muito interessante, eu gosto bastante do Corra. Na sequência nós temos aqui o Midsommar, e esse filme aqui... Cara, ele tem alguns méritos, eu acho que é um filme incrivelmente bonito, a palavra, é estranho, muito visualmente que eu tô falando, obviamente, né? E é estranho isso, um filme tão grotesco, visceral, assim, ele ser bonito, porque ele é feito todo de dia, a fotografia desse filme é muito bonita, né? Isso é pra mim um mérito de fazer um terror aí durante o dia, uma coisa muito diferente. Mas, sinceramente, eu não gosto tanto desse filme, eu acho ele muito longo, mais longo do que deveria, ele é meio incômodo, acho que propositalmente, obviamente, né? Mas não sei, acho que dos filmes aqui eu acho que é um desses aí mais dessa tríade, talvez que eu menos goste, assim. Eu vou colocar no regular, que eu não gosto tanto assim no Midsommar, apesar que eu reconheço que tem algumas qualidades interessantes e alguns diferenciais, mas não gosto tanto como filme, tá? E na sequência temos It Follows, A Corrente do Mal, e pra mim aqui briga como um dos melhores junto com o Corra, tá? Eu adoro esse filme.
Ele aqui a gente tem uma premissa até que, se você ler a premissa, você pode achar meio bosta, assim, a sinopse. Na verdade é um mal, né, uma possessão, sei lá, que você pode chamar assim, que ele é passado sexualmente transmissível, né? Então a menina tem uma relação com o rapaz e depois ela acorda meio amarrada e começa a vir um ser atrás dela. E é muito terrorizante esse ser, porque ele vai olhando, só você vê, né, você que tá com ele, e ele vai na sua direção devagar assim e não para. Você pode ir longe, ele vai chegar até você e quando chegar em você, você tá ferrado, né? E se você só passa isso, você passar pra alguém, né? Só que se a pessoa morrer, volta pra você. É um mal muito desgraçado, assim. Só que assim, falando assim, parece meio ruim, mas se você já viu esse filme, ele é muito bem dirigido, assim, a trilha sonora com sintetizadores, assim, o clima de tensão, tem várias cenas muito interessantes, ele usa muito bem, tem alguns jumpscares muito bem utilizados, eu adoro a Corrente do Mal e o final dele é muito bom mesmo, não vou dar muito spoiler aqui, mas é muito interessante. Tem algum probleminha ali na meiuca, que é uma resolução ali no finalzinho, que eu acho que puxa um pouquinho pra baixo, mas em geral é um filme bem interessante. Na sequência nós temos o Homem Invisível, né? Essa aqui é uma surpresa agradável, eu não imaginei que esse filme seria tão legal assim, eu achei um filme muito bom. Ele tem um lado gráfico ali do terror, mas ele tem um lado muito psicológico, né? Da moça ali sendo perseguida por um stalker que só ela enxerga, né? Tem alguns paralelos muito reais que esse filme traz. Eu vou colocar aqui eu não sei se eu vou colocar no excelente ou no bom, assim. Eu acho que pra mim é bom, assim, não sei se ele chega excelente, porque esses outros três pra mim pegou muito, mas eu acho que não tem muito demérito não, o Homem Invisível, é um filme muito interessante, muito atual, acho que vale muito a pena assistir. Na sequência nós temos, agora sim, é o Swallow, que eu tinha confundido com o Grave ali. E o Swallow, assim, ele é um filme que não é tão falado, assim, é uma moça que ela começa a ter uns negócios ela começa a comer uns negócios, assim, e o filme é meio despirocado, assim, eu não lembro todos os detalhes, assim. E assim, eu não gostei tanto assim desse filme, embora ele tenha umas questões interessantes. E o final eu achei bacana. Ele tem um lado ali bem interessante da protagonista ali que tem um lado ruim, mas assim, tem um lado dúbio ali. Fica uma personagem interessante, a protagonista aqui. Eu vou colocar aqui no bom, embora não lembre tantos detalhes, mas eu acho esse filme interessante, o Swallow. Eu acho que está disponível no streaming, depois eu preciso até rever para pegar mais detalhes. Eu decidi colocar esse filme aqui, que eu nem sei se ele é do pós-terror também, que é o representante nacional, que é o Animal Cordial. Eu queria pôr esse filme, um filme nacional aqui, eu achei interessante falar sobre ele. Geralmente eu sempre tento dar mais moral para filmes nacionais, assim, porque eu acho que é muito difícil, eu sei a dificuldade de fazer um filme nacional, assim, principalmente de gênero. Mas eu esperava um pouquinho mais de Animal Cordial, sabe? Ele tem uma premissa interessante, né, de um pessoal num restaurante quase fechando, chegam os assaltantes, e eles conseguem render os assaltantes, só que algumas pessoas lá se demonstram piores do que os assaltantes, assim, interessante. Só que eu achei que algumas coisas são meio mal desenvolvidas, ele tem um gore bem legal, né, até eu fiquei surpreso com o filme nacional, assim, mas eu não sei, o personagem tem algumas evoluções que eu não achei tão boas, né, o Benício tá bem, mas eu não sei, em alguns momentos os personagens fazem umas coisas meio de graça, assim, sem explicação, algumas questões de continuidade, eu acho que esse filme tem alguns probleminhas ali. Eu vou colocar o regular, embora já é um grande mérito fazer um filme, eu já bato o palmo no filme nacional, fazer uma coisa de gênero aqui, mas eu esperava um pouquinho mais de Animal Cordial, embora seja um filme até que interessante. Na sequência nós temos pra mim o terceiro que briga aqui com o melhor, pra mim é Hereditário. Eu tenho um pavor desse filme, eu queria revê-lo, já vi 2 vezes, eu queria ver mais uma, mas toda vez que eu vejo eu falo, eu não vou ficar com medo, eu acabo ficando com medo de novo, porque não sei, desses aqui são poucos que me dão medo mesmo, esse me dá medo, o Corrente do Mal também dá um pouco de medo, mas esse me dá medo, cara, não sei, tem várias coisas assim, quanto mais eu vejo sobre esse filme, mais eu vejo detalhes. Tem um vídeo que fala coisas que você não reparou, até posso colocar o link aqui, coisas que você não reparou em Hereditário. Tem detalhes que eu falei, meu Deus, tem isso? Aí quando você vê, você fala, meu Deus, não quero ver isso de novo. É pesado, pra mim tá no hall aqui. E por último, Um Lugar Silencioso, o filme do nosso John Krasinski, nosso bonitão ali do The Office, e do Jim, né? E, gente, eu não sei, eu gosto bastante desse filme, eu acho bem interessante. Acho que eu não consigo colocar como excelente simplesmente pelo fato de que eu gosto mais dos outros, mas eu acho muito legal a premissa e eu tava ferrado nesse mundo, porque eu sou muito barulhento, eu sempre deixo cair as coisas atrapalhado, eu não ia durar uma semana. Mas eu gosto bastante. A parte 2 podia estar aqui também, mas eu decidi, acho que o primeiro representa bem, e eu acho melhor que o 2 também. Acho que embora o 2 tenha o Cillian Murphy, né, nosso lindo bonitão do Oppenheimer aí, mas eu acho que eu vou ficar aqui como bom, acho que eu fui bom. E agora cabe a mim decidir qual é o melhor desses três, né, Corra, Hereditário e Corrente do Mal. E eu já vou levar aqui o Corrente do Mal pra baixo, pelo motivo que eu já falei, que eu acho que tem uma resolução ali em relação ao negócio da piscina, não vou dar tanto spoiler aqui, eu acho meio ruimzinha aquela sequência ali, não sei lá, parece que o filme todo tem uma média, aquilo cai um pouco, depois no final volta de novo, acho que os outros não tem isso. E eu fiquei entre Corra e Hereditário.
Eu acho que desses, por mais que o Hereditário é o filme que me dá mais medo, eu não sei, eu acho que talvez o Corra seja um filme mais fluido, né? Porque o Hereditário, o primeiro ato é legal, o segundo ato é bem lento. Muita gente que eu conheço dropou, parou de ver no segundo porque dormiu. Eu mesmo, eu já dormi uma vez nesse filme, foi no segundo ato, porque aí tem o lado da família, que é muito difícil, é necessário. Porque o terceiro ato é uma loucura e ele tem todo esse peso por causa do segundo. Só que é um pouco difícil aquela meiuca. Eu acho que só por isso talvez eu coloque aqui Hereditário como excelente, mas pra mim é o segundo, tá? E pra mim eu vou colocar como o Corra como um filme melhor desse pós-terror. Eu não vou pensar muito, senão eu vou querer mudar, porque eu gosto muito de Hereditário também. Mas é isso, pessoal, essa foi a minha decisão dos filmes do pós-terror. Depois comente aí quais são os seus favoritos, se eu cometi alguma heresia, algum filme que você não concorda, jamais comente aí também, que eu quero saber. O pedido que eu rápido que eu sempre faço novamente, você pode se inscrever no canal caso não seja inscrito, dê seu like que ajuda bastante, e compartilhe esse vídeo com pessoas que gostam de cinema, gostam de filmes de terror e queiram discutir essa temática, que esse vídeo tá bem bacana. Um outro vídeo que eu faço por esse seguir a gente nas redes sociais, tem nosso Instagram com sempre notícias e conteúdos do cinema, e nosso podcast no Spotify com episódios novos a cada 15 dias. Vamos ficando por aqui, muito obrigado, tchau, tchau!